Olá pessoal, tudo bem? Professor Atanael, agora com gramática. Eu digo agora porque eu saí de uma aula quase agora de literatura, eu gravei uma aula de literatura para vocês, talvez não tenham assistido, né? Se vocês estão seguindo a sequência aqui, talvez não tenham assistido, mas eu dei uma aula sobre a terceira geração modernista, né? E agora estou aqui com gramática, né, com vocês. Bem, lá em literatura já iniciei a apostila 11. Aqui eu ainda não inicio na apostila 11 porque tem o segundo capítulo da apostila que eu gostaria de recapitular, porque eu dei essa aula, mas eu não dei ela por inteiro. Nós demos uma pausa por conta do ensaio que nós estamos fazendo para o livro Fio das Miçangas do Miyakoto. Então agora eu vou retomar aquela aula num todo. Bem, é uma aula, como eu já falei lá em literatura, é uma aula assim caseira, né? É uma aula assim que eu não tenho a intenção assim de fazer uma edição mais aprimorada, porque de certa forma esse contato que nós temos assim é um contato mais humano, né? Mais para vocês perceberem que o professor está aqui, está olhando para vocês. Porque ali no Clipe Escola nem sempre nós conseguimos sintonizar a nossa câmera, vocês não conseguem me ver, daí só fica a minha voz, né? Mas agora eu penso que, né, e se quem não conseguir assistir a aula ao vivo, nos momentos que nós fizermos correção, eu vou fazer ao vivo, mas pelo menos teve a aula, está gravada, né? Pode ir, voltar, né? Beleza? Sou meio descabelado assim porque já dei uma aula aí, né? A gente às vezes vai perdendo a noção de como está aí. Mas eu espero assim conseguir traçar aí um panorama desse segundo capítulo da apostila 10, então de gramática, que na verdade fala de gramática aplicada. Ok, gente? Então o que nós estudamos? Então, em alguns momentos aqui, gente, talvez eu vá mostrar assim, algumas imagens da apostila, como aqui, vou apresentar. Porque, assim, como eu falei, é um recurso mais simples, né? Não tenho a intenção de fazer show aqui, tá certo? Então, nesse segundo capítulo da apostila, como já falamos em outro momento, nós vamos estudar aqui o conceito de texto, nós vamos examinar assim, alguns aspectos verbais, alguns aspectos não verbais que caracterizam o texto, nós vamos comparar e investigar textos de diferentes gêneros, sejam esses verbais, não verbais, né? E os principais conceitos que nós vamos ver então é texto e contexto, texto e conhecimento de mundo, texto e momento histórico, texto e imagem. Eu já mandei para o aluno net o slide da aula, né? Porque eu dei essa aula como eu falei para vocês. Tá, então vamos pensar primeiro na definição de texto, tá? Às vezes a gente pensa de uma maneira muito simplista que texto é tudo aquilo que é escrito, né? Que tem a linguagem gráfica, né? Mas isso é muito simples, né? Agora, quando a gente pensa em vestibular, né? A gente pensa em nos concursos que nós vamos ter, a gente tem que ampliar a nossa noção de texto, porque texto ele é um todo organizado, que passa um sentido, né? E que assim é resultado de experiências pessoais e coletivas de quem te escreve, do emissor, né? Porque assim, a gente tem que pensar, o autor aí, para ele produzir esse texto, ele se insere num determinado contexto histórico. Então ele tem um contexto histórico, um momento histórico, né? E se a gente desvincular esse texto, né, essa mensagem que é passada, desses fatores, desse momento histórico, desse determinado meio, dessa cultura em que ele vive, nós não conseguimos compreender aí, né? Nós vamos ter falhas na nossa leitura, na nossa interpretação desse texto, né? E acontece isso, por exemplo, com esse momento que a gente está vivendo de pesquisa, de leitura do livro Fio das Miçangas, né? Do livro de contos O Fio das Miçangas, do Miyakoto. Se a gente não compreender o meio desse autor, o momento dele, né? Da onde ele escreve, de que espaço que ele escreve, nós não conseguimos compreender a mensagem que ele tenta passar. Então vamos analisar texto aí de uma maneira mais ampla, né? Resultado de experiências vividas por esse autor, de um momento em que ele vive, né? Então ele fala de um contexto
social que é próprio dele, né? Que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, eu falei para vocês, tem essa capa aqui, esse texto aqui, a capa dessa revista, a revista Isto É, que aparece para vocês na apostila, né? Analisem ela, né? Ver se vocês conseguem perceber aí. Ela vai aparecer então ali na página 20 da apostila 10. E, bem, o que a gente quer falar sobre essa capa? Essa capa de revista aí, por exemplo, ela só vai poder, a gente só consegue compreender ela se analisar os tempos atuais, né? O que ela retrata ali, né? Um momento em que a justiça brasileira passa a ter um protagonismo no sentido aí de descortinar as relações aí escusas, as relações criminosas entre políticos, entre agentes públicos, né, e grandes empresários, né? Então vejamos aí que não dá para desvincular o texto do contexto, senão a gente não compreende, a gente fica perdido. Tá? Então, quando a gente fala então de texto, contexto e momento histórico, é importante lembrar que todos nós somos capazes de observar a realidade em que nós vivemos, né, e questionar, e criticar essa realidade, e expandir aquilo que nós vemos e que nós ouvimos. Todas essas observações e seus desdobramentos, eles podem ser úteis, muito úteis, na hora de lermos, para que a gente possa compreender um texto, já que esse texto ele sempre está inserido em um contexto cujo conhecimento prévio ele pode aí tornar esses efeitos de sentido, essa interpretação muito mais rica, né, muito mais ampla. Beleza, gente? Até aqui? Ok. Então, nós temos ali na nossa apostila, por exemplo, essa imagem aqui, ó, né? É uma imagem da Torre Eiffel, né? Ela é uma pintura, né? Apenas uma pintura. Mas ali, se a gente analisar então, o que a gente quer falar de texto, contexto, momento histórico, né? E de conhecimento de mundo, não é necessário a gente ter ido, né? Quando a gente tem esse conhecimento prévio, não é necessário a gente ter ido a Paris, onde fica a Torre Eiffel, né? Para a gente perceber a mistura, né? A proposta da Tarsila do Amaral, ao colocar ali símbolos da Europa, rodeado aí com o cenário, com o contexto brasileiro, porque são pessoas que estão brincando no carnaval, né? Que é uma festa tipicamente brasileira, né? Então a gente pode ver ali, né, a Torre Eiffel, mas com detalhes que ressaltam a cultura brasileira. Beleza, gente? Então, quando a gente fala também ainda dentro do tema, né, do texto, contexto e momento histórico, é importante conhecer outros códigos e linguagens, né? Então, a apostila traz a questão dos infográficos, né? Os infográficos são muito comuns nos vestibulares, inclusive muito comum nas propostas de redação, né? Naquela coletânea ali sempre vai aparecer um infográfico para ser analisado, né? Então a apostila traz, tem a página até bem grande, né, de um infográfico, fala de infográficos ali, né? E o que é um infográfico, né? Vamos entender o que é esse gênero, né, tão utilizado no vestibular. O infográfico são representações então visuais de informação, né? Ele trabalha mais com a linguagem não verbal do que verbal, embora traga também instruções ali, né? Eles podem contar histórias, né, detalhar conceitos científicos, né, através de recursos gráficos, visuais, que são objetivos, né, bem objetivos e, de certa forma, inovadores. Sobre os infográficos, ainda cabe dizer que eles não são textos muito distantes da nossa realidade. Por isso é que saber ler é um instrumento necessário para que nós possamos interpretar todo mundo à nossa volta, né? O mundo à nossa volta, né? São tipos de linguagem muito explorados, né, pelos meios de comunicação, então vale a pena a gente prestar atenção nos infográficos, aprender a analisá-los para que a gente possa aí
ajudar a aprimorar aí a nossa visão de mundo, que depois vai ser aprimorada pela escola, né? Uma outra coisa bastante importante aí é falar dos fatos históricos, né? Os fatos históricos, nós temos aí uma imagem ali que eu gostaria de trazer para vocês, que aparece na apostila também, ali na página 24, né? Então ali está escrito assim, a mente de Arthur Ávila, né? As duas páginas que foram reproduzidas aí, elas introduzem aí uma matéria sobre Arthur Ávila, né? Que foi o brasileiro que ganhou o maior prêmio da história da ciência brasileira, que às vezes a gente não conhece, né? Para compreender com clareza o conteúdo e a razão dessa publicação, né, dessa reportagem, é preciso saber que esse fato ocorreu, né? E ter aí ao menos assim o conhecimento da importância do prêmio trazido ao Brasil por Arthur, né? E outro fator que é muito importante, então, da correta interpretação de um texto é o reconhecimento de fatos históricos, né? Não basta então saber simplesmente quando e onde ocorreram, né? Mas as causas que motivaram esse acontecimento, as consequências que são advindas da sua existência, né? Os sujeitos que estavam envolvidos nesse fato histórico, que estão envolvidos, melhor dizendo, né? E os reflexos que ficam aí para as gerações posteriores, né? Os seus antecedentes, no caso. Ok, então, ainda nesse capítulo da apostila, vai trabalhar alguns gêneros que são textos assim relacionados ao cotidiano, né? Daí nós temos ali na nossa apostila ali o estudo das charges, dos cartoons, das tirinhas e do texto publicitário, né? Então, a charge, só para lembrar o que é uma charge, a charge é uma representação pictórica, que trabalha com caricatura, né? E que tem aí, que é muito comum aí criticar alguns acontecimentos sociais. Então a charge ela trabalha muito com coisas assim muito pontuais, né? Que aconteceram hoje e amanhã o jornal vai trazer. Sempre relacionados, assim, muito, aqui no Brasil, muito relacionado com a questão política, né? E personagens da vida real, né? Do mundo político, às vezes do mundo artístico também, que aqui dentro da charge são ridicularizados, são satirizados. A intenção é fazer uma crítica social. São textos do cotidiano que a gente tem que aprender a ler. Agora, ler uma charge passa pelo crivo, né, do meu conhecimento de mundo, de estar atento às informações, né, porque senão eu não consigo compreender. E a informação como já diz o próprio nome, ela te informa, né, mas o que te leva mesmo a refletir são esses textos do cotidiano, no caso agora a charge, né, que trata de questões muito pontuais relacionados às questões sociais do Brasil, com personagens que são do mundo real e que são caricaturados. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, caricaturados, melhor dizendo, né? Ok? Então vejam só, às vezes a gente não tem noção dos acontecimentos políticos e sociais, se não está atento, a gente não consegue ler a crítica, a gente não tem o prazer de conseguir perceber o que está refletindo naquele momento e que amplia a nossa visão de mundo, sobretudo para a gente ser bom de conversa, né? Quando abrir a nossa boca para falar alguma coisa, falar algo que impacte, e sobretudo nas produções de texto, né? Porque o argumento de autoridade, a referência, né, a acontecimentos que estão aí na mídia é muito importante na hora de eu defender uma ideia. A charge, né? Essa charge que aparece aqui, que eu quero trazer para vocês analisarem aqui, né? Como já diz o próprio nome, ele é o mapa da Câmara dos Deputados. Né? O mapa da Câmara dos Deputados. Né? Essa charge ela retrata, né, a Câmara dos Deputados, como já diz o próprio nome, em Brasília, né? E é uma espécie de mapa, né? Depois você pode voltar o vídeo ali para perceber e também até para
analisar na própria apostila, né? O chargista ali, ele parece estar criticando assim a habitualidade, né, com que os processos que são abertos contra os políticos, né, eles acabam em pizza, né? Ou seja, eles não dão resultado, né? Outro texto muito importante dentro do nosso cotidiano e que não merece menor atenção são os cartoons. Os cartoons, pessoal, eles estão relacionados aos costumes sociais, né? Eles vão criticar costumes geralmente sociais. Então, dizendo, o cartoon, ele faz uma interessante brincadeira aqui, nesse caso, nesse texto aqui, por exemplo, né? Esse de baixo é um cartoon. Ele faz uma brincadeira com as lixeiras usadas para separar o lixo reciclado, né? Ou seja, ela trabalha aí com uma percepção visual, né? Acostumada aí com a visão das lixeiras que são sempre coloridas, né? A partir disso, então, mostra, né, que as palavras, muitas vezes, elas são jogadas no lixo. É isso que reflete aí, né? Talvez sejam também recicláveis, né? Então, as palavras, às vezes, não se dá muita atenção ao escrito, né? Mas sim ao visual. Uma crítica bastante interessante, mas você tem que ter uma percepção, você tem que analisar, né? Então, o cartoon, ele se propõe a fazer uma crítica de cunho social relacionada aos costumes, né? aos eventos, né? Então, diferente da charge, que trata, que traz personagens reais e que é efêmera, um acontecimento, né, recente, ela vai tratar no próximo dia no jornal, numa revista. O cartoon, ele se refere às questões aí que não tem tempo definido, né? E que podem ser compreendidas mesmo assim algum tempo muito depois, né? No caso da charge, não, a charge ele é pontual, é aquele momento, depois ela perde um pouco da sua validade, né? Da sua interpretação, né? Ainda sobre textos do cotidiano, nós temos aí a tirinha, né? Daí eu acho que a apostila traz aqui também, se eu não me engano, traz, na página 30, traz um exemplo de tirinha, essa do Garfield, né? Temos muitas tirinhas que são analisadas nos vestibulares de modo geral, né? Garfield é uma delas, mas é uma falda, né? O agar, né? Muito utilizado, Charlie Brown, né? São tirinhas aí que a tirinha sempre tem um personagem, né, que tem uma personalidade própria, né? No caso do Garfield é um folgado, né? Sempre está criticando o próprio dono, né? Preguiçoso pra caramba, né? E toda a crítica ela tá sob a perspectiva desse personagem, que tem uma personalidade própria. Na tirinha sempre ocorre uma quebra de expectativa, né? Nesse caso ali, quando o Garfield, né, quando o Garfield ali ele apresenta a sua obra, né, que mostra somente a barriga dele ali do gato, né, quando no caso o dono ali esqueci o nome agora do dono do Garfield ali, ele apresenta ali, né, a obra dele e mostra só a barriga, né, do gato, né, ele deixa um pouco o Garfield ali meio arrasado ali, né. Então, ou seja, a essência ali do gato ela estaria na barriga somente, né, porque tem a ver muito com a personalidade desse gato que só pensa em comer, né, vadio, preguiçoso, né. Mas a tirinha ela trabalha com essa quebra de expectativa, né? Também a tirinha ela tem a função semelhante à da charge, né? Porém, assim, a charge ela trabalha muito com a questão, principalmente aqui no Brasil, o predomínio político, né? Já na tirinha, né? O assunto ele é tudo, né? Desde o assunto mais simples até um assunto mais grave. A tirinha tem essa função aí, tá? Não confundir a tirinha com a revistinha da Mônica do Chico Bento, né? A tirinha ela está também nos jornais, né? É um texto que complementa o veículo de comunicação jornalístico, mas é essa função também de criticar questões, é igual a charge, só que assim não voltado para a política, voltado para todos os assuntos, desde coisas mais simples que passam despercebidas aos nossos olhos, como assuntos muito graves, né? Ok, pessoal?
E daí, ainda na página 30, nós temos aqui, fala do anúncio publicitário, que não deve ser deixado de lado, né? O anúncio publicitário, ele segue um padrão muito atual, né? O elemento persuasivo, ele sempre associado à empresa, né? Tem uma relação com o fabricante, né, do produto, né? Principalmente quando ele se refere a uma preocupação com questões sociais, né? Além disso, o anunciante ele sempre vai considerar fundamental mostrar que participa aí de algum movimento, né? Nesse caso aqui, ele participa do movimento de reconhecimento das mulheres, né? E aí ele vai demonstrando aí que ele é moderno, né? Que garante chances maiores de levar o leitor a comprar um produto. Ok, pessoal? Ainda sobre o anúncio publicitário, né? Essas peças publicitárias aí, vale assim sempre lembrar que todas têm a intenção de vender, né? Mas vender alguma coisa, né? O produto e a ideia em torno dele, né? São cada vez mais criativas, né? Essas peças publicitárias são feitas aí, né? Sempre mostrando uma preocupação com o social, com a vida em sociedade, né? Expressam sentimentos, desejos, né? Para se ligar ao público, né, para se conectar ao público, né, expressam aí hábitos da sociedade também, né, e sobre isso, né, sempre vamos perceber aí que há uma linha tênue, né, que separa a sociedade que quer, né, que quer alguma coisa, né, e o que querem que ela queira, né, o que a sociedade quer e o que se quer que ela queira, né? Então sempre temos uma linha tênue que separa essas duas situações aí. Ainda sobre texto do cotidiano, né? É importante a gente lembrar, né, das ilustrações, que as imagens e as palavras, de um modo geral, elas se relacionam, né? E com muitas naturalidades, né? Em textos das mais diversas naturezas, a gente percebe aí que as palavras, né, e a imagem, elas estão relacionadas. Muitas vezes uma imagem ela é essencial para que a gente compreenda com clareza aquilo que se pretende transmitir, né, com o texto verbal. Tem um texto aqui da apostila, acho aqui também, acho que é esse aqui, né? Muitas vezes essa imagem é essencial para que se compreenda com clareza aquilo que se pretende transmitir, né, com o texto verbal. Nesse texto aqui, a eficiência dessa mensagem é garantida com certeza com a associação entre textos e imagens. Em outros casos aí, as imagens também elas acompanham o texto de maneira mais para ilustrar, né? Para tornar aquilo mais rico, né? Os sentidos ficarem mais explicitados, né? E chamar a atenção do leitor, né? Daí nós temos, eu acho que também, um exemplo disso que eu quero falar, nessa mesma página 31, né? Aqui, em que nessa capa aqui da revista Super Interessante, a imagem soma ao texto verbal na construção do sentido, né? A chamada dessa reportagem, você precisa mesmo cortar a lactose, né? Essa chamada aí, ela mostra que a intolerância à lactose deve ser discutida, que deve ser observada, né, com cautela, né? Já que há risco de a dieta, né, e não a lactose aí, de transformar-se no vilão da saúde. Então tem que ser discutida a lactose, né? A imagem ali, ela sugere que a revista em si, ela é uma caixa de leite, né? Então é interessante essa maneira como foi conduzida. Ela sugere aí, né? Tem até aqui talvez não apareça, mas tem um frisozinho ali, um friso do lado ali, que mostra que é uma caixa de leite. Então a ideia é de discutir a lactose aí, né?
Ah, quando as palavras constroem imagem, né? Existem autores que acreditam em formas especiais de se ler um texto aí, né? Em especial a poesia, né? Para eles, os textos assim, eles podem ser construídos em que se chama melopeia, logopeia e fanopeia. São nomes aí confusos, mas eles não são difíceis de compreender. O que é a melopeia? É a forma de construção baseada no som. Né? Melopeia está ligada ao som, à sonoridade dos versos, né? Das frases dentro dos textos. Né? Então, os sons ajudam na compreensão do texto, isso na poesia. Também tem a logopeia, né? Na poesia é a forma de trabalhar com as palavras, com a construção, com o sentido, né, amplo dessas palavras. Então a logopeia ela vai trabalhar com a palavra em si, com a ampliação desses sentidos. Já a fanopeia é a forma de organizar o texto, com foco sempre na construção de imagens que se formariam aí, a construção de imagens que se forma aí na mente do leitor. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu penso que quando a gente retoma o conteúdo, assim, a gente se sente mais à vontade para fazer os exercícios. Então agora eu estou considerando aí que vocês façam os exercícios lá da apostila de gramática, tá? O segundo capítulo, né, de gramática. Eu gostaria que vocês fizessem todo ele e que no próximo encontro a gente confere esses exercícios, manda o gabarito daquilo que a gente não consegue também corrigir durante a aula, mas penso que seja isso, tá? No próximo encontro a gente volta para falar da apostila 11 de gramática, né? A gente inicia com pronomes. Abraços, pessoal, até o próximo encontro online. Tchau, tchau.